E aí, boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo mais uma gravação, né, para a gente poder terminar a nossa parte da democracia em Atenas, né? Nós vimos então nas aulas anteriores como que Atenas saiu, né, de um governo monárquico para um governo oligárquico e como a oligarquia tentou resolver os problemas de Atenas com legisladores, né, com as leis. Percebemos que eles colocaram dois legisladores, e esses legisladores, eles. Dois não, vários, né? Mas teve dois de destaque, que é o Drácon, né? Que criou as primeiras leis escritas, a gente trabalhou bem ele, e o Solon, que deu um caráter bem mais democrático em Atenas. Né? Mas aí o que está acontecendo? Após Solon, o trem não adiantou muita coisa. O povo não gostou. Muita gente ficou insatisfeita, achou que foi pouco, achou que não dava. E aí isso pegou e acabou causando mais conflitos. E como que isso vai se resolver? Vamos então ver um a um, tá ok? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Vai surgir, né, novos indivíduos. Nesses momentos complicados em que o país está numa crise, o país está com problema, o país tem alguma coisa, geralmente aparece indivíduos que vêm como salvador da pátria e se apegam a uma parcela da população que tem alguma influência, né? E essa parcela então apoia eles a subir ao poder. E nisso então vai ter os famosos tiranos da Grécia Antiga. O que é um tirano? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no nome tirania. Tirania é governo ilegal com apoio popular. Então é um governo que é ilegal, porque ele não tem nenhuma legitimidade, ele sobe por meio da força, e tem o apoio popular de quem? De uma parcela. Por quê? Ele vai atender aos interesses daquela parcela da população. Né? Então nós vamos ter alguns tiranos, que é a terceira fase. Né? Então nós tivemos a monarquia, a oligarquia, agora a tirania. Tá bom? Vamos ver aqui a terceira fase. Período da tirania iniciou-se com o Pisistrato. Então o Pisistrato sobe e toma o poder para ele. Quem que estava apoiando ele? Os demiurgos. Né? Engraçado isso. Ele deu terras dos aristocratas, dos pequenos proprietários. Então ele vai tentar atender o povo. O que ele vai fazer? Ele vai atender aos interesses do povão. Para quê? Para ele se manter no poder. Então ele vai fazer a fala que o povo quer. Para ele se manter no poder, ele faz o que o povão quer. Então é uma espécie, né? Vamos lá. O povão quer. Não vou conceituar com coisas modernas, não. Concedeu empréstimo aos fazendeiros, incentivou a colonização e comércio, construiu obras públicas. Então ele vai atender os interesses daqueles que o apoiam. Então esse povo então vai amar o cara, então vai apoiar. Né? Então ele vai dar muito, por exemplo, para os demiurgos principalmente. Depois nós vamos ter Hiparco e Hípias, filhos de Pisistrato, assumiram o poder após a morte do pai. Um assassinado e outro derrubado do poder pelos eupátrios. Problema com o povo continuaram. E aí o que aconteceu? Mesmo eles atendendo o povo, mesmo eles fazendo essa política de, né, eu vou jogar para a torcida, não estou preocupado com o bem de Atenas, eu estou preocupado em me manter no poder. Então eu faço políticas, independente de doer quem doer, para que eu fique no poder. Eu quero que vocês entendam isso. Embora sejam atitudes interessantes, mas era para ficar no poder. Os eupátridas também faziam parte do governo. Embora eles eram donos do governo, né, eles faziam parte. Só que agora nós temos um tirano, né, um cara que não deixa mais ninguém governar. Então fica muito concentrado na mão dele. E isso vai ser um problema gravíssimo para eles. Por quê? Porque com isso vai haver revoltas. Então agora está desinteressante para os eupátridas. Vocês estão entendendo por que a democracia é legal? Está desinteressante. Então um grupo está desinteressante, outro grupo está interessado. É um grupo pequeno aqui que me apoia. E assim, o tirano ele fica com aquele grupo que apoia ele até aquele grupo deixar de apoiar. Porque quando deixar de apoiar, o que ele faz? Ele cai fora. Tá? E aí apoia um outro grupo que está apoiando ele e começa a fazer políticas contra aquele. E aí Clístenes vai sair da classe popular, né, da classe dos eupátridas, e vai lutar contra os tiranos, e vai tirar os tiranos do poder.
E aí nós vamos entrar numa outra fase. Aí nós vamos entrar na fase da democracia, né? A quarta fase. Então a terceira já foi, que é dos tiranos, breve fase, tirania não vai durar mesmo, é um governo que não se sustenta, é ditadura praticamente, é tirania, uma espécie de ditadura, e isso não vai rolar, né? Então a galera logo, elas pegaram e apelaram com isso e derrubaram tudo. Deixa eu só desligar aqui meu celular, porque senão ele vai acabar ligando e vai me atrapalhar. E aí o que acontece? Clístenes então vai fazer uma revolta popular, né? Vai juntar-se com o povo, que tinha muita gente descontente, porque ele atendia alguns amiguinhos dele que o sustentavam. Isso é revolta, é muito fácil você fazer e você tira o cara do poder. E aí ele vai começar então o período do quê? Da quarta fase, que é a democracia. Agora sim nós vamos entrar no processo democrático. As principais bases lançadas por Clístenes: dividiu a polis em 10 tribos. Você lembra que o solo tinha feito em 4? Deixa eu tirar minha imagem daqui. Eu não sei se minha imagem saiu, né? O solo tinha feito em 4 partes, né? O solo tinha feito em 4 e o Clístenes vai dividir em 10 partes. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai dividir em 10 partes. Por quê? Assim, vai dividir a Atenas em tribos, né? Em grupos. E cada tribo, então, vai mandar seus representantes. Então, cada tipo de classes, né, que ele vai criar, ou tribos, né? Aquele grupo que se autodenomina iguais. Então, cada um tem que mandar seus representantes. Isso é fantástico. Porque aí ninguém fica de fora. E ele também usou as tribos rurais, que eram só tribos urbanas. Então ele criou a parte rural. E aí foi muito bom, porque aí ele juntou todo mundo, né, e cada um se representa. Então nós temos os demos, que é o povo, e Kratos, que é o governo, né, ou poder, Kratia. Né? E o que está rolando então? Ele então vai começar, o direito de cidadania foi ampliado. Passa a ser considerado cidadãos os filhos de pai atenienses. Então presta atenção. Quem que era cidadão agora em Atenas? Agora mudou muita coisa. Né? Cidadão em Atenas, até aquele momento, era censitário. Então, lembra de solo? A quantidade de que eu pago de imposto era a minha participação política. Então é interessante. Agora não. O que ele fez? Eu quero que todos participem, para que não haja tirania de novo. Como que funciona então? Ele vai fazer o seguinte: todos os homens livres, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, são considerados cidadãos a partir dos 18 anos de idade. Então, repito, homens livres. Então, nós acabamos de sair o quê? Mulher está fora, livre, escravo está fora. Nascidos em Atenas. Então, quer dizer o quê? Estrangeiros, fora. Filhos de pais e mães atenienses. Aí nós vamos excluir bastante mesmo os estrangeiros. Até o estrangeiro pode estar morando ali, mas tem filhos atenienses. Não, esse também não tem direito. Maiores de 18 anos, quer dizer, menor de 18 não participavam. Então, aquela parcela pequena da população serão os cidadãos. Agora vocês entenderam. E aí, o que ele vai fazer? Tem até algo fantástico, né, nessa história, que tem um personagem muito famoso nisso aí. Ele vai criar algo muito interessante, chamado ostracismo. O que é ostracismo? Colocado no esquecimento. Vamos lá. Ele vai aprovar essa lei. Foi criado no período dele, né, a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atenas por 10 anos às pessoas consideradas perigosas pelo Estado. Como perigosa? Perigosa para a democracia, perigosa para o sistema. Então o cara começou a falar em tirania, começar a querer agradar muito o povo, começar a ter um discurso desse de tirano, de aglomerador, só para enganador. Ele quer mesmo pegar o poder para ele, para atender uma parcela ou outra só para se sustentar. Era votado e colocado nesse negócio que está logo embaixo aí, pessoal. Deixa eu só marcar aqui para você. Esse aqui que é o ostracon. Esses aqui são os ostracons. Aí o que eles faziam? Eles votavam. Um cara que estava muito proeminente, colocava o nome dele aqui e ele era votado. Se tivesse a quantidade de votos, ele era expulso de Atenas por 10 anos. Não perdia sua propriedade,
mas ficava fora. Para um ateniense ficar fora da sua cidade por 10 anos, era um castigo extremamente cruel, quase parecido com a morte, tá? E quem que é um dos que ficou muito famoso? Pessoal, um cara muito famoso da história, quem viu Esparta 2, aquele dos navios, tem um cara muito famoso lá, chamado Temístocles, que era o cara que vence a batalha contra os persas, a batalha de Sálamos. O Temístocles foi muito genial, ele conseguiu derrubar a frota persa de 3 navios para 1 navio grego, ele conseguiu, acabou, ele foi genial. Quando acaba a guerra, ele fica o quê? Muito forte na população. A população passou a amar o Temístocles, né? Achar ele extremamente interessante. E o Temístocles começou com algum discurso, né? Aproveitando dessa popularidade, um discurso meio complexo ali naquele período. E o que eles fizeram com o Temístocles? Meteram ele no ostracismo, pessoal. Nossa, mas ele era um herói. Foi, mas ele queria detonar a democracia. Então, todos que querem detonar a democracia têm que ser expulsos, têm que ser punidos. A democracia é acima dos indivíduos. A democracia tem que ser acima de qualquer desejo ou qualquer coisa. É um princípio natural do homem. Tem que ser o democrático. E ele, então, pagou caro com isso. Ele foi expulso por 10 anos e por ironia do destino, foi ser um almirante persa. Tá? E foi trabalhar para os persas até sua morte, o Temístocles. E assim o Temístocles vai ficar com os persas para lá e ele vai ser expulso de Atenas, como outros homens também foram expulsos, tá? Também do período. Bom, o que eu queria meio que fazer aqui nessa parte? A diferença entre democracia ateniense e atual. Ateniense, democracia grega era direta e limitada aos ricos proprietários. O próprio cidadão defendia os seus interesses políticos. Era uma democracia direta, você saía e ia lá votar. Porque as tribos geralmente escolhiam o cara mais proeminente ali que representa ela. Então, acabava que algumas pessoas mais abastadas conseguiam se sobressair. Mas existia, de certa forma, todo mundo lá. E era direta. Como direta? Você não votava em representante, você ia diretamente representar você mesmo, tá? Não é igual a nossa, que é indireta, né? Atual, nossa democracia é representativa. Escolhemos os candidatos que vão nos representar. Todos com mais de 18 anos estão obrigados a exercer seus direitos políticos. Na nossa, lá não. Quem que exercia direitos políticos? Aqui nós é todos. A partir dos 18, todos. Os cidadãos brasileiros que têm cidadania. Às vezes o cara é estrangeiro, mas ele consegue cidadania, ele pode votar. Aqui tem como acontecer isso, né? Agora, lá não, né? Lá você não conseguia. Aqui e aqui não, que todo mundo chegou aos 18 tem que exercer sua cidadania. Você é um cidadão pleno, você tem a sua capacidade, né? E personalidade já pronta, sua capacidade está total, né? Totalmente capaz, então você já assume atos da vida civil, da vida direito penal e tudo quanto é, né, administrativo. Você tem todos os direitos que o cidadão tem que exercer, direitos e obrigações a partir dos 18. Em Atenas não, eram homens livres, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pais e mães atenienses, porque senão você não era. Quando o Clístenes morre, vai entrar no auge da democracia ateniense do século V, no governo de Péricles, que era até sobrinho de Clístenes. Vai ser eleito como chefe ali da galera, né? Que ele conduzia as assembleias. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, eu vou meio que falar sobre isso aqui, depois eu vou voltar a falar de Péricles, porque é no período de Péricles que vai ter uma afirmação de alguns direitos. Vamos lá então. Vamos fazer uma recapitulação para a gente poder entender. Político e contribuição. Drácon era um político. Primeiro a escrever as leis que antes só os eupatos conheciam. Embora fossem severas, não conteve as revoltas de comerciantes e das camadas mais pobres. A gente explicou muito bem lei severa. Você ataca o sintoma, não atacou a doença. Mas ao mesmo tempo a gente não tem que rir de Drácon. Ele não tinha uma ideia, né, mais bem formada. Então, por isso que hoje em dia, se a gente falar em lei severa, coisa severa demais, assaltante, pena de morte, ou algumas coisas assim mais pesadas, a gente já sabe que é bobagem, que isso não vai adiantar, né?
E aí nós tivemos o Solon logo depois. Põe fim à escravidão por dívida, isso. Divide a sociedade em 4 tribos a partir da renda. Lembra? Aí vai dividir pela renda. Então quem tem mais renda tem mais direitos políticos. Cria Bulé, grupo de cidadãos que propunham as leis que seriam votadas pela Eclésia, que era uma Assembleia Popular. Cria Elieu, um tribunal para o julgamento dos cidadãos. Favoreceu os demiurgos, né, que tinham riqueza e a partir de agora poderiam participar da política. Então toda a política dele vai devolver, acabar com a hipoteca das terras, né? Aí vai ser em cima dos geórgos, né? Ele vai devolver dar liberdade a algumas pessoas, devolver algumas terras. Ele vai dar a demiurgos o direito de cidadania, o direito de voto, né? Então agora o Zeupatos não ficou sozinho. Ele até fez um avanço muito grande. Eu penso que ele fez um baita de um avanço. Aí nós tivemos, mesmo o povo não gostando, nós tivemos o período negro, que é o período da tirania. Se você for ler nas linhas, parece que não é. Mas quando você ataca o sistema, né, você destrói um sistema que dá direito a todos, por um cara que decide por você, isso é muito difícil. A decisão de forma de governo tem que vir de todos, não de um indivíduo só. Então tem Parco, Pias e Pisistrato. São tiranos, chegaram ao poder após guerras civis. Para se manter no poder, se aproximaram das camadas mais populares, por exemplo, investindo em obras públicas, o que gera emprego e renda para os mais pobres. Além de incentivar o comércio marítimo, que traria apoio dos demiurgos. Então, eles não estavam fazendo para o bem da população. Eles estavam fazendo para o bem do quê? Para o bem do seu governo, para que o povo... Então, eles estão dando o quê? Dando agrado para o povo para se manter no poder, mas não está governando. Não é que fazer bem para o povo, a intenção é que é diferente. Eu não estou fazendo isso aqui pelo bem de todos. Eu estou fazendo isso aqui pelo meu bem. Eu só quero o interesse, né, de que eles me apoiem. E nós vamos ver Clístenes. Aí o que Clístenes vai tirar esses tiranos, esses vagabundos, né, e vai colocar outros. Distribuir o poder a cada cidadão. Cada uma das 10 tribos que ele divide era 4, agora passa para 10. Deveriam escolher seus representantes na Bulé e todo cidadão teria o direito de participar da Eclésia. Então era uma Assembleia Geral, todos iam para lá. Garante a isonomia, ou seja, o voto de cada cidadão tem o mesmo valor. Aí vai criar o ostracismo, afastamento temporário de quem ameaçasse a democracia. Então, a Bulé propunha lei, tinham 10 cidadãos que iam lá e propunha as leis, né, das 10 tribos, aí elegia quantidade de cidadãos, acho que era 50 de cada tribo, eles iam lá e propunham as leis. E todos iam votar na Eclésia, todos. Aí vinha aquele mundo de cidadão para poder votar. Isso é muito bom, isso aí é o que vai fazer a democracia, votar os interesses do que vai governar a cidade. Bom, e aí nós vamos entrar no período que eu falo do Péricles, tá? Vou ver se eu volto aqui, não sei se eu estava fora, mas ou se tampou alguma coisa. Bom, todo poder aos cidadãos, né? E aí o século de Péricles é o século de ouro de Atenas. Vai ser o melhor período de Atenas, que ela vai prosperar economicamente, socialmente, politicamente. Vai ser o que a gente lembra dela, filosoficamente, obras grandiosas, fantásticas, tudo que sob os pilares de quê? Da isonomia, isegoria e isocracia. Olha só, a democracia fez com que todos fossem atendidos. E o Estado explode. O Estado melhora. Ele vai virar uma potência, né? Então vamos lá. Democracia. Formas de governo pelo povo e seu conjunto. E os princípios básicos da democracia eram o quê? Isonomia. O que é isso? Presta atenção, se eu vou cobrar de vocês têm que entender isso aqui lá em direito, direito constitucional. Está tudo lá, só que o professor não vai falar isso para vocês. Vocês têm que entender, tá? Ele não vai ficar dando atenção para vocês, não. Isonomia, igualdade de todos perante a lei. Então, todos são iguais perante as leis, tá ok? Todos. Agora não tem aquele negócio de diferença, não. Todos. Depende da classe, depende de onde você nasceu, não depende da riqueza, todos são iguais. Isegoria, igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. Então, se eu estou numa eclésia, eu estou lá para votar, eu tenho o meu direito de participar. E aí,
Se eu quiser falar, eu tenho o direito de falar. Não importa a quantidade que queira falar, todos têm direito de fala em assembleia. Olha só que legal, né? Todos têm direito de fala, né? De acesso à palavra, que é a isegoria. Isso é extremamente importante. O direito, liberdade de expressão. Começa a nascer essa ideia, né? E nós vamos ter isocracia, igualdade de participar no poder. Então, todos têm direito de ocupar cargos de governo. Não é que você tenha que ocupar, você tem o direito de ocupar, né? E aí, nas assembleias, você pode falar, você pode dizer, você pode, né, comentar. E por quê? E as pessoas iam para essa assembleia. Sabe por quê? Quem não cuidava da política, ele era um cara que ele chegava a ser um pária. Ninguém achava ele interessante. Quem não queria entender dessas coisas. Porque quem cuidava era o nome de idiota. Idiota, em grego, né, nessa época, é aquele que não se interessa por política. Né? Eu vejo muita gente, eu fico muito chateado, né? Nós temos que diferenciar muito o que é política, o que é politicagem. Política é tudo que envolve, tá? As relações humanas são política. Eu tenho que saber o que o governo faz, tenho que saber tudo certinho, tal. Politicagem é você apoiar um candidato cegamente, né? O cara pode fazer qualquer coisa, né, que você apoia. Mas a gente tem que apoiar as propostas, ideologias e essas coisas. Aí sim é política. Tá? Politicagem se aprova porque você tem algum interesse. Muita gente apoia um candidato aí porque dá emprego para a prima, dá emprego para o filho, e tem todo aquele negocinho, né? Aquela clientelismo, né? Aquele trem que acaba com a democracia. Agora, política não. Eu apoio político porque eu gosto da ideologia dele. Pronto, beleza. Né? E aí a gente vai discutir propostas, ideologias, isso é normal. E o homem tem que ter política. Nós somos um animal político, sem sombra de dúvida. E aqui que é interessante, porque aquele que não cuidava disso, o cara que não tinha muito interesse de ir para a assembleia, de conversar, de discutir política em praça pública, como se fazia lá, não discussão de briga, isso é politicagem, mas uma discussão normal, de ideologia, com dados, com a forma normal, não com, né, coisa de botequeiro que fica brigando, isso é politicagem. Já passa por raio da politicagem, né? E aí sim, as pessoas chamavam o cara de idiota, aquele que não queria preocupar com isso. Então era um idiota. Né? Eu fico preocupado, né? Que tem muito brasileiro que tem essa ideia. E isso é muito ruim, porque senão nós não vamos prosperar. Nós temos que cuidar da democracia, temos que discutir nossa política, temos que dizer sobre as coisas, temos que fazer, não ser conduzido por pessoas, temos que produzir nossa própria forma de pensar. Nós somos muito induzidos e conduzidos. Mas vamos voltar aqui para a questão da democracia. Então nós temos os pilares da democracia. Isonomia, esse é o ponto-chave da nossa aula. Isocracia, isegoria. Isso eu vou perguntar para vocês. Vou fazer uma atividade, vou perguntar para vocês. E olha só aqui, ó, uma reunião, né, da Assembleia. Aqui nós estamos vendo. Isso aqui é mais, eles estão falando mais de Péricles. Olha aqui o Paternon, aqui, as obras aqui em cima. Né, as obras públicas que tinham na época, né, aqui em cima, fazendo as obras públicas, o povo escutando o discurso de todos, né, e aqui todos poderiam falar, isso é fantástico, né, é uma obra muito, muito linda essa parte, beleza? Vamos para o próximo aqui. Bom, mais uma coisa para a gente poder refletir sobre isegoria, né, porque isonomia é igualdade, né? Mas nem sempre a igualdade ela é justa. Né? Ela é justa. E é um pouco para a gente dar uma refletida. Eu queria que vocês vissem isso aí. Por que a justiça serve? Nós temos que pensar, a justiça não é vingança. Por que a justiça serve? Se eu der igualdade para todos, igualzinho, acaba acontecendo o que está rolando aí. Igual a Lei Maria da Penha. Ela não está colocando a mulher em pé acima do homem, não. Ela está tentando colocar a mulher a igualdade do homem. Aí sim está fazendo justiça. É só um exemplo, tá? A gente tem alguns outros exemplos interessantíssimos aí, como lei de cotas, né? E algumas outras coisas que acontecem, né? Que a gente tem que
que está discutindo de forma política, não por politicagem, tá bom? Deixa o achismo para lá e vamos discutir as coisas que existem. Beleza, pessoal? Minha aula já está um pouco grande, eu quero dar uma terminada nela, porque senão vocês vão ficar chateados. Beleza? Então, pessoal, eu vou tentar então passar para vocês uma atividade bem mais tranquila para vocês fazerem, e assim depois a gente vai voltar a corrigir ela. Vou ver se a gente faz uma live na próxima aula, e aí vocês possam a gente pode estar organizando isso aí, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado e até mais.